Fala, rapaziada, vamos para um resumo da partida Vasco e Corinthians. Corinthians foi a São Januário enfrentar o Vasco por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e se deu muito bem. Placar da partida: 3 para o Corinthians, 2 para o Vasco. O Corinthians que simplesmente foi muito bem na partida, né? Apesar de estar com um time mistão, ainda assim passou o carro no Vasco. O Vasco simplesmente não conseguiu fazer absolutamente nada na partida e o Corinthians foi muito bem. Antes de dar a minha opinião e analisar essa partida junto com você, eu vou trazer aqui os números da partida. Vamos analisar os números principais aqui, tá? São 12 finalizações do Vasco, 14 finalizações do Corinthians. Das 12 finalizações do Vasco, apenas 3 foram na direção do gol e 7 foram na direção do gol pro lado do Corinthians. 62% da posse de bola pro Vasco e 38% da posse de bola pro Corinthians. 490 passes do Vasco, 296 passes do Corinthians. Na precisão dos passes, o Vasco foi mais preciso. 88% de precisão nos passes do Vasco, 77% na precisão de passes do Corinthians. E para finalizar aqui os números que me importam: 3 escanteios para o Vasco, 5 escanteios para o Corinthians. Então aqui, observando os dados da partida, fica claro que o Vasco ficou muito mais tempo com posse de bola do que o Corinthians, quase o dobro do tempo de posse de bola, porém o Corinthians foi muito mais efetivo na partida, né? 7 finalizações no alvo de 14 finalizações do Corinthians, contra 12 finalizações do Vasco e apenas 3 finalizações no alvo. Um dos motivos pelo qual o Vasco teve quase o dobro de posse de bola e não conseguiu produzir nada foi esse meio campo aqui, com 4 volantes. Sim, senhoras e senhores, 4 volantes no meio campo do Corinthians, óbvio, executando funções distintas, ainda assim um poderio de marcação absurdo, né? Charles, independente de condições técnicas, é um jogador com uma disposição física, com uma presença física gigantesca. Ranieri, todos vocês conhecem, não preciso nem dizer. Michael voltando e jogando bem, tá? Michael voltando e jogando extremamente bem, aparecendo no ataque, defendendo bem, recompondo bem. É um jogador que ontem fez total diferença. E Breno Bidon como o jogador mais técnico, tentando fazer a distribuição para o ataque. E para o desespero dos haters de Dorival Júnior, ontem o Corinthians apresentou mais uma vez um salto técnico e tático dentro da partida contra o Vasco. Já havia apresentado um bom desempenho técnico e tático contra o Bahia, mas infelizmente não alcançamos os resultados, perdemos aquela partida. Ontem foi diferente, mostramos muito mais do que o Vasco, fomos muito melhores do que o Vasco e conseguimos trazer 3 pontos para São Paulo. Um dos pontos positivos, vou ressaltar todos os pontos positivos da partida, foi Matheus Bidu. Como chega bem no ataque Matheus Bidu. Matheus Bidu dando suporte ao ataque é um monstro. Voltando para marcar é outra coisa. Mas vamos focar no ponto positivo. Ontem, mais uma vez, dando suporte ao ataque, fez o cruzamento e deu uma assistência para o gol de Maicon. Foi uma bela assistência e uma boa finalização de Maicon, que simplesmente ontem representou em campo, né? Muita disposição física, bem prostrado. Foi um jogador que deu suporte no ataque, voltou para recompor na defesa. Maicon está de volta? Essa é a pergunta, né? Que não quer calar. Quanto tempo Maicon vai aguentar jogar nesse ritmo? E se Maicon realmente está de volta ao time do Corinthians? A gente fica com essa dúvida no ar, né? Outro jogador que vai muito bem, vem de boas partidas pelo Corinthians, vem fazendo a sua parte muito bem, é Mateuzinho, que ontem também, mais uma vez, deu assistência e foi importantíssimo. Mateuzinho, diferente do Bidu, ele não só dá muito combate na defesa, como ele também dá muito suporte no ataque. Mateuzinho é um lateral completo e olha que maluquice, né? Um dos nossos grandes problemas aí no ano passado foram as laterais e agora a gente pode dizer que nós temos laterais titulares da equipe. Gustavo Henrique vem se consolidando como o chefão da defesa, né? Ontem, mais uma vez, uma partida incrível de Gustavo Henrique. Realmente é um zagueiro com muita presença física, né? Um zagueiro muito alto, um zagueiro muito forte. Não podemos dizer o mesmo da velocidade, mas o que vem apresentando nas últimas partidas com a camisa do Corinthians é sacanagem. Tá muito bem o Gustavo Henrique e vem se tornando aí o grande líder dessa defesa, dessa zaga do Corinthians.
O mesmo eu não posso dizer de André Ramalho, né? Toda vez que o André Ramalho pega na bola, eu não sei vocês, mas eu como corintiano eu já fico um pouco preocupado, cara. Como que consegue ser tão desconexo na partida, né? Como que consegue, de certa forma, tentar, de algum jeito, se prejudicar e prejudicar o time? É só fazer o básico. Mas o André Ramalho, ele jura que ele vai dar passe entre atacantes, ele jura que ele vai fazer, às vezes ele acerta, isso que é engraçado, às vezes ele acerta, mas às vezes fica difícil, né? Ele realmente é um zagueiro que ainda não se encontrou nessa defesa do Corinthians, eu espero que consiga aí manter aí um equilíbrio, mas até então, meu amigo, não dá pra confiar, pelo menos eu fico com o pezinho atrás e tô esperando ele se consolidar como o zagueiro do Corinthians, porque não consigo ver essa segurança no André Ramalho. Hugo Souza, mais do mesmo, né? Um goleiro muito seguro, apesar de ter errado naquele chute cruzado contra o Bahia, falhou, né? Mas é raro, a gente sabe que acontece, né? Tem crédito na casa e ontem mais um jogo extremamente seguro de Hugo Souza, diferente de André Ramalho. Hugo Souza é muito seguro todas as partidas e é muito bom contar com um goleiro seguro e confiante embaixo das traves em partidas importantes, né não? Raniel e Charles ontem fizeram uma dupla ali imbatível, né? Aquele arroz com feijão muito bem feito, bem temperadinho. Charles, né? Um trator. Vamos ser sinceros, o Charles é muito louco em campo, mas tem uma presença física, né? Tem uma capacidade física, fisicamente tá em todo canto do campo, onde tem combate ele tá lá, mesmo que às vezes o combate seja meio na loucura, ele tá lá, cara, e isso é importante. E o Raniel mais técnico, né? O Raniel ajudando ali na construção de saída de bola, ontem fazendo um meio campo muito seguro, o Raniel. Raniel fazia tempo que ele não tinha essa segurança, né? De dominar a bola girando o corpo, saindo do marcador, já iniciando a transição pro ataque. Foi muito bem essa nossa dupla mais defensiva desse meio campo. Breno Bidon e Maico. Breno Bidon ontem substituindo o Garro, já era esperado que ele não tivesse o mesmo poder de criação que Rodrigo Garro, mas ainda assim Breno Bidon com o Maico ali conseguiram se unir e fazer boas distribuições para o ataque, conduziram esse meio campo de fato, inclusive o Maico com a sua volta foi muito bem, já falei aqui, né, marcou gol e foi importantíssimo na partida. Breno Bidon fez uma ótima partida, não comprometeu, ajudou o time, ajudou na criação de certa forma, não é tão criativo quanto o Garro, mas ainda assim distribui muito bem a bola ali, é um jogador que gira muito bem o corpo, que sai muito bem da marcação e consegue encontrar espaços ali para distribuir a bola para o ataque. Enfim, os nossos dois atacantes, né? O que dizer dos nossos dois atacantes? E agora vem a polêmica. Se você chegou até aqui, até esse momento do vídeo, cara, na moral, você já me ouviu falar muito. Então vou deixar essa polêmica só pra quem chegou ao fim do vídeo, irmão. Kaique e Guinegão. Vou falar uma besteira aqui. Tô sentindo que o time é muito mais progressivo, muito mais eficaz, muito mais dinâmico com o Kaique e Guinegão do que com Memphis Depay e Yuri Alberto. Eu não sei se tem outras pessoas que concordam com esse ponto de vista, mas Kaique e Guinegão dão uma projeção, né, dão uma dinâmica para a partida diferente, muito por conta de eles também participarem da defesa. Isso ajuda muito o time, os atacantes participarem tão efetivamente da defesa como é Kaique e Guinegão, que são dois moleques, né, estão aí com toda a energia para ajudar na defesa, né? E no ataque, eles se movimentam muito, cara. Eles trocam muito de posição, eles estão aqui, daqui a pouco eles estão lá, eles não têm uma posição fixa, eles não têm um movimento já ali previsto, né? Aquele movimento que a gente fala, pô, tá um movimento meio que decorado. Não, eles não têm. Isso vem ajudando muito na construção da dinâmica da partida, gerando espaço para outros jogadores, como foi, por exemplo, o gol do Maico. O gol do Maico foi nessa movimentação aonde o Kaique e o Guinegão trazendo a marcação, Maico vem de trás, dali e gol do Corinthians. O que você acha disso aí? Essa última aqui é polêmica, hein? Yuri Alberto e Rodrigo Garro vão ser banco para Guinegão e Kaique? Deixa a tua opinião aí. Essa aqui foi mais uma análise da partida e quem curtiu, curte, comenta, me segue, fortalece, mano. Tamo junto, valeu!